Agora me conta uma coisa, sabadão, né? Eu digo sempre aqui no programa, é aquele dia da gente dar uma geral em casa. Já fez isso? Tá dando já aquela limpada em casa? Já passeou com os pets hoje? Aquela geral no carro, já começou ou ainda não? Olha, eu vou começar só daqui a pouco, viu? Depois do almoço, depois que eu sair daqui, tem tudo isso para fazer também, porque sábado é dia disso, né? Durante a semana não dá tempo, então sabadão a gente faz isso também. Gente, o programa de sábado hoje começa falando de uma receita clássica de Natal, viu? Vocês estão acostumados a provar, a saborear aí o panetone, aquele tradicional doce de chocolate ou então com frutas cristalinas, né? Que são uma delícia, todos eles. Mas aí a gente pediu para uma doceira aqui da cidade para ela ensinar a gente a fazer essa receita do panetone diferente, salgada, como eu disse há pouco no início do programa. Vamos conferir então? Veja aí comigo. O Natal tá chegando e quando a gente fala dessa época maravilhosa, impossível não falar do panetone. E você já ouviu dizer por aí que a palavra panetone na verdade significa pane de tone? Ou no bom português, pão de Tone. Essa é uma receita criada por um padeiro italiano, o Tony, na cidade de Milão. E você acredita que ela começou por causa de um erro do Tony? Pois é, após ele trabalhar exaustivamente na véspera de Natal, ao mesmo tempo que ele fazia uma fornada de pães e uma massa de torta a pedido do chefe, muito cansado, acabou colocando as frutas da torta na massa de pães. Aí tentou consertar a falha, colocando também frutas cristalizadas, manteiga e ovos na receita. O resultado você já sabe que foi um sucesso e a tradição continua até hoje e é um dos principais pratos do Natal brasileiro. A receita clássica pode levar frutas cristalizadas, tem os famosos chocotones, mas também, deixa eu te contar, tem aquelas receitas mais criativas que é o que a gente vai aprender agora. Vamos lá? Nós já estamos com os ingredientes aqui na mesa para a gente aprender a fazer essa receita de panetone salgado. E quem vai explicar para a gente, pessoal, é a Litiane. Agora, panetone salgado, Litiane, eu mesma confesso para você que eu nunca comi. É diferente mesmo. Super diferente, bem diferente. O panetone salgado tem muito na minha cidade, que eu sou da Baixada Santista. E lá, vários comércios locais tem panetone salgado. Tanto dos sabores que nós vamos fazer aqui, que é com calabresa e mussarela, quanto outros sabores, que seria somente de queijos, que aí vai o parmesão, a mussarela. Então, é bem diferente e eu quis trazer essa novidade para Paranaguá. Anota aí os ingredientes. Para a primeira parte, chamada de esponja, vamos precisar de 100 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de água em temperatura ambiente, 4 gramas de fermento instantâneo seco. Para a massa, 90 gramas de margarina ou manteiga, 60 gramas de açúcar refinado, 80 gramas de gemas, 30 gramas de leite em pó, 400 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de emulsificante em gel, 6 gramas de essência de panetone. E para o nosso recheio utilizamos calabresa, mussarela, cebola e manjerona. Você também pode colocar outros temperos ou queijo parmesão. Quanto à embalagem, por exemplo, para essa quantidade aqui de ingredientes, a gente viu que tem uma embalagem aqui maior e essas menores. Qual que é o rendimento com relação a essa quantidade que a gente está passando para o pessoal de casa? Essa quantidade que nós estamos passando seria para 2 panetones de 500 gramas. Essa quantidade, 2 de 500 gramas, aí você pode dividir por 10 de 100 gramas. Ou ainda rende 4 panetones de 250 gramas. Quem vai preparar tem que ter aí um tempinho mais livre, porque exige aí um tempinho realmente a mais para fazer todas as etapas, não é? Exige. Para cozinhar, a gente tem que ter muito amor. Não tem como você, vou fazer o panetone, vou fazer qualquer comida. Qualquer comida vai sair ruim. Então tem que ter muito amor, tem que ter paciência. E pro panetone tem que ter muito mais paciência. Porque ele tem várias etapas, as etapas não podem ser puladas. Que é o tempo da fermentação, o tempo de cada ingrediente agir na massa. Cada ingrediente tem a sua parte principal, né? Na massa. Quanto tempo no total, mais ou menos? No mínimo mais 6 horas, Bruna. Entre a primeira parte, fermentação, assar, fermentação novamente, amassar, bater na batedeira, dá umas 6 horas. Aqui pro pessoal a gente vai passar então de uma maneira já resumida, porque uma parte já tá pronta e a gente vai explicar tudo certinho para vocês.
assim, essa sua vontade de trabalhar com cozinha, de fazer aqui essas delícias pro povo parnanguara? Eu sempre fui apaixonada por comida. Eu gosto de comer e gosto de cozinhar. É uma forma assim, de eu falar para a pessoa que eu gosto é cozinhando, né? Eu gosto de receber pessoas em casa, fazer aquela benção farta com produtos, pratos prontos, deixar a mesa posta tudo certinho. E no caso, como eu vim morar aqui, porque meu marido passou um concurso público, aí ele falou, vou levar essa menina pra lá. Aí nós noivamos, viemos pra cá e como nós tínhamos um emprego aqui na área, aí eu gosto de cozinhar, ele deu a ideia. Ele falou assim, por que você não começa a cozinhar, fazer brownie, que é a paixão do meu marido, é brownie. Aí comecei a fazer brownie, comecei a fazer cursos, pesquisar sobre a origem dos produtos, ou como é que funciona cada produto na receita. Aí comecei a fazer e deu sucesso e isso vou me desafiando sempre. Super certo. Inclusive, você colocou ali o nome da sua empresa, que é Daí Doces. Agora explica pro pessoal, por que Daí? Quero saber, por que Daí? Por que daí? Daí, porque eu sou da Baixada Santista e na Baixada Santista nós temos outros tipos de gírias. E aqui vocês utilizam muito daí. Daí eu fui ao mercado e sempre tem daí no início, no meio, às vezes no final da frase. Eu falei, legal essa gíria, eu vou colocar na minha loja, que assim fica um nome bem regional, Daí Doces. Super pegou daí, né? Daí. Daí ficou bom o nome. Gente, vamos começar então essa primeira etapa, pode ser? Vamos lá, bora, Bruna. Fechou. Como é que a gente vai fazer agora? Quais são os ingredientes que você vai utilizar nessa primeira etapa? Nessa primeira etapa aqui, Bruna, nós vamos utilizar... O que é preciso utilizar? É bom sempre ter uma balança de precisão. Se não tiver a balança de precisão... Se não tiver a balança de precisão, o que pode ser utilizado? Que a maioria das donas de casa tem em casa, esse copo medidor. Serve perfeitamente. É que como nós trabalhamos já com produtos, então a gente já tem a balança de precisão. Aqui nós vamos adicionar 100 gramas de farinha de trigo. Essa farinha de trigo tem que estar peneirada, no caso aqui eu já deixei ela peneirada. E vamos adicionar o fermento. 10 gramas. Isso, nós vamos utilizar 8 gramas, tá? Para essa receita vamos utilizar 4 gramas. Aí utilizamos aqui na balança. 4 gramas. 4 gramas, certinho. Vamos mexer aqui os secos bem, para eles ficarem bem incorporados. O ideal é sempre colocar num bowl que seja escuro. Se for plástico, que seja um plástico escuro, não seja transparente. Porque depois nós vamos fazer a fermentação e é bom ele ficar com esse calor retraído dentro do bowl. Misturamos aqui todos os ingredientes, né? Que foi o fermento e a farinha de trigo. Vamos adicionar aqui 50 gramas de água. Agora nós vamos misturar aqui, ele vai fazer uma pastinha. Aí aqui nós embalamos com insufilme, então nós cobrimos ele com insufilme. Quem não tiver insufilme, ou quiser utilizar de outra forma, nós podemos fazer igual nossos pais faziam antigamente, nossas mães, né? Que é cobrir com pano de prato, limpinho, ou toalha de mesa, e colocar dentro do micro-ondas ou dentro do forno. Se caso a pessoa estiver com esses locais ocupados, pode colocar dentro do armário, que é um local bem quente. No armário da cozinha. Isso, que é de uma forma bem quente. Essa massa vai crescer. Vai crescer, ela vai dobrar o tamanho dela. Reserve essa massa por 40 minutos. Nessa etapa agora, que é a segunda da fermentação, nós vamos adicionar 400 gramas de farinha de trigo, peneiradas. Se ficar esses gruminhos, nós passamos aqui a colher para dissolver, que é comum acontecer na farinha de trigo, que são 60 gramas de açúcar. Então, soltar aqui. E 30 gramas de farinha de leite ninho. Peneirado também, não vamos mais utilizar a peneira. Nós mexemos aqui só para agrupar os secos. Tem que ser um bowl maior ainda que você utilizou para a fase da fermentação.
Aí aqui nós vamos utilizar essa fermentação, que ela já ficou no tempo de descanso dos 40 minutos. Nós vamos utilizar ela aqui. Isso daqui vale ouro, tá, gente? Nós vamos raspar bem ela aqui. Meia colher de café de emulsificante. Pode ser a olho mesmo. São 3 gramas, pode ser a olho. E 1 colher de essência. Aqui vamos adicionar os ovos. Lembrando só as gemas. Somente as gemas. As claras, a pessoa pode descartar ou pode fazer pudim de clara, que também é uma delícia. Porque são muitas claras para serem descartadas. Aí aqui nós mexemos, vamos levar para a batedeira, que ela vai bater por 5 minutos. E depois da batedeira, nós vamos adicionar a manteiga ou margarina. O indicado é usar manteiga, que ela tem um gosto melhor, até de gordura animal, e é muito mais suculenta do que a margarina, mas não, utiliza a margarina. Como a confeiteira disse, o tempo é de 5 minutos com batedor gancho para massas mais pesadas. Coloca a margarina e bate por mais 15 minutos. Deixa reservado por mais 40 minutos para a massa crescer. Não esqueça de colocar isofilme no recipiente. Chegamos aqui, pessoal, na parte em que nós vamos abrir a massa. Primeiro você começa colocando a margarina, é isso? Isso. Nós colocamos ela, espalhamos ela na nossa bancada. Aqui. E tem que... Para a massa não grudar. Para a massa não grudar, exatamente. E também temos que umedecer as nossas mãos com a margarina. Pode ser margarina ou pode ser aquela margarina que tem spray já hoje em dia, que é para facilitar também. Espalhamos sobre a bancada todinha aqui. Faz aquela baguncinha. Isso. Trabalhar com massa é assim, é você brincar, voltar à velha infância. Brincar de massinha. Espalhamos aqui. Agora vamos adicionar. Olha que bonita que tá essa massa, gente. Olha só. Olha como ela cresceu, essa massa. Tá linda? Maravilhosa. Antes disso, a gente tem que tirar o ar dela, dessa massa. Aperta. Tiramos o ar dela. E vamos limpar todo o bowl. E trazer aqui para nossa bancada untada com manteiga. Aqui nós vamos sovar ela um pouquinho. O processo de sovar é bem tranquilo. Vai unindo partes da massa. Que nós temos que desenvolver o glúten, que essa massa tem que ser uma massa pesada. Não pode ser igual aquela massa de bolo, que é leve. Aqui nós vamos abrir a massa. Aqui utilizamos essa quantidade e você tem que espalhar sobre a massa toda, para ficar bem recheada. Podemos dizer que essa parte do recheio, assim, digamos que com relação à quantidade, vai da pessoa mesmo, né? Se, eu quero um pouco mais recheado, posso colocar mais também? Sim, pode, claro, a pessoa pode colocar, se inventar, falar, não, vou mudar o recheio também. A pessoa brinca, né? Coloca de... Da criatividade. Vai da criatividade. Aqui nós vamos unir ela. Ó, vamos trazendo dessa forma aqui, ó. Como se fosse um rolinho, um rocambole. Vamos sovar ela, que é para o ingrediente ficar por toda a massa. Para ele se misturar, né, bem assim. Isso mesmo. Daqui 40 minutos novamente. Aí nós vamos cobrir esse bowl com isofilme, deixar na parte da fermentação, que é na parte do aquecimento, seja no micro-ondas, dentro do forno. Aguardamos 40 minutos, depois nós tiramos eles e vamos colocar naquelas forminhas de panetone, já para levar logo para o forno. Aguardamos por mais 40 minutinhos para ir para a última etapa. A massa já cresceu aqui e já estamos chegando na parte dos finalmente, é isso? Isso. Aí agora é a parte que nós vamos colocar na forminha. A forminha, se a forminha está dizendo que são 500 gramas, você coloca 500 gramas de massa. Sempre para mais, nunca para menos. Ou a metade da forminha. Se é 250, você coloca 250. E assim por diante. 100 gramas, você coloca 100 gramas de massa. Mas pode tirar aquela medida de a metade da forminha. Se for assar, não tem problema. Aí nós vamos aguardar ela crescer por 2 horas. Dentro do forno? Isso, por no mínimo 2 horas dentro do forno. Já na forminha, dentro da forma da assadeira, a gente deixa ela lá crescendo. E depois a gente pode colocar para assar. Aí nós vamos assar ela de 25 a 40 minutos, depende do seu forno, depende da quantidade de massa que está na forminha.
E tem um outro preparo que a gente tem que fazer, que é colocar a manteiga em cima da massa. E só esperar assar e se deliciar. Importante que o forno já esteja pré-aquecido a 180 graus. Dependendo do forno e da quantidade de massa, entre 25 a 40 minutos seu panetone estará pronto. E aí, bora provar então, né, meu povo? Posso pedir pra você então cortar pra nós aqui o panetone, que eu vou confessar pra você que eu já tô aqui babando. Com certeza, vamos pra melhor parte, né? Já trabalhamos bastante, agora vamos degustar, né, desse panetone. Vamos lá, Lite, pode cortar pra nós. Olha isso, pessoal. Vocês têm que fazer em casa também, hein? Tá fofinha. Massa fofinha, que é importante, que deve estar assim. Parece um Vou até pegar mais um pedaço aqui, ó. Realmente. Peraí. pão de frio, só que ele fica com o aspecto do panetone. A massa rasgando. Como você disse, lembra a massinha ali do pão e com um aspecto claro do panetone. E fica diferente para decorar a mesa também, que ele pode ser utilizado para decorar uma mesa. Decoração de mesa, você colocou aqui as fitinhas também, que o pessoal de casa pode colocar também. Exatamente, a pessoa utiliza a criatividade tanto na decoração do panetone, a decoração da mesa, coloca uma travessa bonita, aqui utilizamos as fitas natalinas, verde e vermelho. E sai do tradicional. Exatamente, esse que é o melhor, do chocotone, do panetone. Tá provadíssimo esse panetone, vou continuar comendo aqui. Beijo, Feliz Natal! Que maravilha! Você viu quando a pessoa é prendada, né? Lite, muito obrigado por nos receber na sua casa. A Lite é minha vizinha, inclusive, e eu já experimentei várias delícias dela, viu? Os brownies, inclusive, que o maridão lá gosta, realmente são incríveis. E ali ela já tinha preparado até um doce, né, para sobremesa dela ali com a Bruninha, mas fez, então ensinou a gente a fazer o salgado. Faça na sua casa, dá um trabalhinho, dá. A gente viu ali, né, 6 horas mais ou menos de produção. Mas a satisfação de você receber os teus convidados, né, e oferecer algo para eles provarem, né, na ceia de Natal ou em algum outro momento especial que você mesmo produziu, aí tem um outro gosto também, né, na satisfação, falando nesse sentido, não é verdade? Lite, mais uma vez, obrigado por nos receber, tá, e por passar essa dica tão legal nessa época do ano aí pra gente.